Reis, capítulo 6. É um texto, irmãos, muito intrigante, porque ele fala sobre um milagre. E é um milagre incomum, é um milagre que a priori a gente não vê nele um sentido, ou pelo menos um ensinamento claro, como por exemplo o milagre de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. É um milagre com um machado. Aí você pergunta assim: pastor, por que Deus faz flutuar um machado? Talvez você já se fez essa pergunta. Esse milagre está registrado dentre os muitos milagres que o profeta Eliseu realizou. Antes de eu ler o texto, deixa eu fazer um apanhado histórico. Vocês sabem que o período profético no Velho Testamento ele foi inaugurado com Samuel. Samuel foi o grande profeta que inaugurou a escola de profetas. E logicamente depois de Samuel, outros profetas começaram a aparecer como boca de Deus na história da revelação de Deus no Velho Testamento. O primeiro deles, e quem iniciou esse ministério, sem dúvida nenhuma, foi o grande Samuel. A partir de Samuel, como eu disse, outros profetas apareceram. E dentre esses profetas que apareceram, o maior deles foi representado na figura de Elias. Tanto é verdade o que o pastor está dizendo, que no Monte da Transfiguração, quando Jesus, a caminho de Jerusalém, sobe ao monte para orar, o texto diz que enquanto ele orava, apareceram a ele Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. O interessante é que quando eles aparecem a Jesus, Deus fala com Pedro, João e Tiago, que estavam lá em cima com Jesus. E as palavras que Deus diz a Jesus foram as palavras diferentes da que Jesus recebeu no seu batismo. Quando Jesus foi batizado no início do seu ministério por João Batista, a Bíblia diz que os céus se abriram, a pomba desceu sobre ele e ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho nele todo o meu prazer. Jesus estava iniciando o seu ministério e recebeu do Pai a aprovação. Coisa linda, irmãos. O reverendo Hernandes diz o seguinte: existem muitos homens que querem ser aplaudidos na terra, mas estão sendo vaiados no céu. O reverendo Hernandes diz que tem muitos homens que buscam a glória pessoal, mas não passam por esse mundo buscando a glória de Deus. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus recebeu a chancela, a palavra de encorajamento de um pai que disse: este é o meu filho amado, eu tenho nele toda a minha alegria. Tem versão que diz isso. Em outras palavras, Jesus é a alegria do Pai. Quem dera, irmãos, fôssemos assim. Quem dera eu fosse a alegria do meu Deus. Quem dera se Deus olhasse para mim e dissesse: esse é o meu filho amado, eu tenho nele toda a minha alegria. Jesus estava no Monte da Transfiguração. Era a última semana praticamente do ministério terreno de Jesus. Ele pega consigo os seus 3 discípulos mais íntimos. E a Bíblia diz que quando ele estava no Monte Tabor, a Bíblia diz que a glória de Deus apareceu a eles. E ele ouviu uma voz do céu. Veja que bonito. Ele ouve a voz do Pai no início do ministério, e ele ouve a voz do Pai no fim do ministério. Pastor, por que nesses 2 momentos excruciantes e importantes ele ouviu a voz do Pai? Porque antes do ministério ele ia enfrentar 3 anos entre os pecadores, entre aqueles que eram tão diferentes dele, e ele precisava daquela palavra de encorajamento de um pai, pela obra gloriosa que ele ia cumprir por mim e por você.
Mas quando ele chega no final do seu ministério, antes da cruz, ele novamente recebe a palavra do Pai. Só que a palavra do Pai agora foi diferente. A Bíblia diz que uma voz do céu se fez ouvida, e o Pai disse o seguinte: este é o meu filho amado. Assim como Deus havia dito no início do ministério para Jesus: esse é o meu filho amado. Mas agora Deus diz: a ele ouvi. Em outras palavras, aí está a chave da interpretação do porquê apareceu a Jesus no Monte da Transfiguração Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representam os profetas. Era como a Bíblia do Velho Testamento era conhecida: a lei e os profetas. E quando o Pai declara agora: este é o meu filho amado, a ele ouvi, significa que a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias se cumpriram na pessoa do Filho. Ele é o profeta por excelência. Ele é a palavra de Deus encarnada. É por isso que o texto de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, diz que, havendo Deus outrora falado aos nossos pais por intermédio do profeta, hoje Ele nos fala por intermédio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E Jesus, então, irmãos, recebe essa palavra acalentadora do seu Pai: a Ele ouvi. O mundo, irmãos, odierno, contemporâneo, tem muitas vozes, e vozes que eu confesso a vocês têm destoado os ouvidos de muitos crentes. Eu não vou falar do incrédulo, porque o ouvido do incrédulo ouve, capta e acolhe tudo. Eu quero dizer dos ouvidos dos crentes. Existem muitas vozes nesse mundo, como o canto de sereia de Ulisses, que tem seduzido o coração de muita gente, porque pessoas têm dado ouvido às vozes que não são a voz de Cristo. Quando Jesus recebe do Pai essa palavra: a ele ouvi, e os discípulos receberam essa palavra, eles entenderam que estava ali alguém que deve ser detentor de todo o nosso cuidado e todo o nosso esforço para ouvir, para aprender e para conhecer dele. Mas o que eu estava dizendo é que foi Elias que apareceu ao seu lado. E Elias, irmãos, teve um ministério rápido na Bíblia. Por quê? Porque ele aparece como um João ninguém, filho de sei lá quem, habitando num lugar que ninguém conhece. E esse homem aparece, irmãos, do nada, e ele é o campeão de Israel. Ele enfrenta tudo e a todos. Ele põe o dedo no nariz do rei Acabe, e ele diz: olha, a nação está padecendo essa seca, essa miséria por tua causa, e por causa dessa sua esposa ignóbil, que levou o povo a pecar. Era um sujeito macho. Elias, irmãos, apareceu como grande campeão. O reverendo Caio Fábio tem um livro, não é do tempo de vocês não, é do tempo do Antônio, também não é do meu não. O reverendo Caio Fábio tem um livro maravilhoso que eu já li há muitos e muitos anos atrás, que chama-se Elias está nas ruas. E ele faz um paralelo do ministério de Elias em tempos de estiagem, escassez, incredulidade, idolatria, abandono da fé. E ele faz um paralelo entre o tempo de Elias e o nosso tempo. E ele pergunta: aonde estão os Elias do nosso tempo? Elias está nas ruas. Quem é Elias? Elias, irmãos, foi um homem que experimentou altos e baixos, como eu e você. Elias, pelas suas mãos, Deus fez milagres extraordinários. Pelas mãos de Elias, Deus ressuscitou o menino. Pelas mãos de Elias, a farinha nunca se acabou da panela.
Pelas mãos de Elias, Deus, irmãos, deu chuva, depois de 3 anos e meio de seca. E Elias ora, Tiago diz que através da oração de Elias, Deus abre as comportas do céu e de novo derrama chuva sobre a terra. Mas Elias, irmãos, é como eu e você. Elias experimenta o máximo de Deus, mas Elias experimenta o fundo da caverna. O interessante é que no final do ministério de Elias, ele se encontra no Monte Horebe. Olha que coisa, olha que contraste. O monte que Moisés tinha recebido as tábuas da lei. O monte que Moisés subiu e depois de 40 dias de jejum, escritas pelo dedo de Deus, ele recebeu os mandamentos de Deus. O Monte Horebe ou o Monte Sinai. Só que Elias não está lá para ter comunhão com Deus. Elias está lá para fugir de Deus. Ele se esconde numa caverna. Ele bate no peito e diz: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Derrubaram os teus altares, quebraram a tua aliança, e eu fiquei só. E ainda por cima, eles procuram tirar a minha vida. Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. Deus, então, irmãos, num tratamento maravilhoso, porque Ele conhece a gente, amém? E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, você que está nos ouvindo. Não é pecado você ter altos e baixos. Não é pecado você chegar no fundo do poço. Não é pecado. Sabia disso? A nossa sociedade do desempenho, ela cobra para mim e para você e para todos nós uma positividade, uma altivez que muitas vezes nós não conseguimos suprir. Somos limitados, somos frágeis. Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos destruídos, acabados, fracassados. Muitas vezes a gente tem vontade de sumir, de abandonar tudo. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus não nos ama mais, não ouve mais nossa oração, não temos mais prazer na Bíblia, não temos mais prazer na igreja, não temos mais prazer no ministério, não queremos mais orar. Temos a sensação de que Deus não nos ouve, temos a sensação que Ele está distante, temos a sensação que Ele não é mais aquele Pai amoroso que está perto de mim, porque eu não sinto mais a presença dEle. Quem não se sentiu assim já? Não é pecado. O grande campeão de Israel, que apareceu ao lado de Moisés, com Jesus, foi para o fundo da caverna. A nossa sociedade, irmãos, tem cobrado muito das pessoas, e as pessoas têm cobrado muito de si mesmas. É aquilo que eu chamo de sociedade do desempenho. Há uma cobrança exagerada, e a pessoa sempre quer mostrar mais, quer mostrar mais, quer mostrar mais, até chegar numa hora que ela pifa. Aí vem a síndrome de burnout, o esgotamento, a depressão, a angústia, a sensação de fracasso, a síndrome do pânico e todas essas doenças psíquicas que hoje estão tão em moda nos nossos dias. Mas Deus vira para Elias e diz assim: Elias, que fazes aqui? É bonito, né? Aqui não é o seu lugar. Mas ele estava lá. Isso significa, irmãos, que eu sei que a caverna não é o nosso lugar, mas tem dia que a gente quer ir para lá, não tem? Tem, Antônio? Os problemas são tantos, irmãos. As lutas são tantas. Os gigantes parecem tão grandes, que de repente chega um dia que você pensa em como um monge entrar para um mosteiro e ficar lá quietinho, não pensa? Eu quero te dizer nessa noite que isso não é pecado, amém? Há lugar para fraqueza em você, amém? Há lugar. E por favor, irmãos, compreendam uns aos outros. Ninguém é tão forte quanto você, não, viu? Tem gente que é fraco, e há lugar para os fracos no reino de Deus. Sabe por quê?
Porque o poder de Deus se aperfeiçoa, não são nos fortes não, são nos fracos. Portanto, querido, há lugar para a caverna, entende? Há lugar para a debilidade, há lugar para a frustração, há lugar para aquela dor na alma, onde você vê que de repente se sente só, abandonado, ninguém quer saber de você. Mas aí vem o nosso Deus e não trata a gente como a sociedade trata. Ele vira para Elias e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Para lembrar o profeta o quê? Que aquilo é uma fase, mas aquele não é o lugar que Deus quer a mim e a você. Elias está ali porque ele sofreu reveses muito fortes ao longo do seu ministério, e como ser humano que ele era, chega uma hora que a psique e o corpo não aguenta mais, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: você não é super-homem não, viu? Tem gente que acha que é. Tem gente que acha que nunca vai adoecer. Tem gente que acha que nunca vai se decair. Mas o interessante é que Deus chama Elias para que ele se poste à porta da caverna. E a Bíblia diz que quando Elias sai da caverna, aconteceu um grande terremoto. A Bíblia diz que as rochas sacudiram, fenderam-se os montes, mas Deus não estava no terremoto. A Bíblia diz, irmãos, que veio um grande vento e forte vento, e esse vento despedaçava as árvores, as pedras, mas o Deus não estava no vento. Aí o texto diz que aí veio uma brisa suave, daquelas que de repente, quando toca o seu rosto, você sente pela aquela beleza na sua pele. Aí a Bíblia diz que nessa brisa suave, Elias ouviu a voz do Senhor. Pastor, o que significa isso? Nem sempre Deus age no espetacular. Nem sempre a intervenção de Deus não acontece nos grandes eventos, que de repente nos saltam aos olhos. Aliás, a intervenção de Deus, na maioria das vezes, acontece no cotidiano comum, talvez no imperceptível. Talvez você esteja esperando algo portentoso de Deus, mas Deus às vezes quer te falar numa brisa tranquila. E a Bíblia diz que quando Elias ouve a voz do Senhor, ele se quebranta, e Deus diz para ele assim: Elias, sai da caverna, porque o seu ministério ainda não acabou. E ele então dá 3 incumbências a Elias, e uma delas é o quê? Ungir Eliseu profeta no seu lugar. Agora ele está pronto, agora ele já passou pelo fundo da caverna, mas foi amparado e foi consolado por um Deus maravilhoso, que me permite e trata comigo aonde? Na caverna. Na caverna. Tem crente, irmãos, que tem vergonha de dizer que está sofrendo. Tem crente que tem vergonha de compartilhar a vida uns com os outros, de contar os problemas. Sabe por quê? Porque ele tem vergonha de o outro achar que que a fé dele é de segunda categoria. E aí sabe o que acontece, irmãos? A gente senta do lado dos nossos irmãos nos bancos da igreja, e a gente frequenta os mesmos grupos pequenos que eles, mas a gente não abre o coração. Eu não, pastor. Eu não vou contar essas coisas não, sabe por quê? Porque eu vou ficar com vergonha das pessoas acharem que, sabe como é que é, né? Que eu não sou um crente de primeira categoria, porque eu estou sofrendo esses negócios, e eu não quero parecer isso não. E aí sabe o que acontece, irmãos? Ao invés de você ser tratado e curado pela brisa tranquila e pela presença majestosa dos irmãos, de uma palavra aqui, de um consolo ali, você cada vez mais vai se afundando na caverna, porque a cobrança é muito grande. Pais cobrando dos filhos, maridos cobrando das esposas, esposas cobrando dos seus maridos,
empresários cobrando dos seus funcionários, funcionários cobrando dos seus colegas, pastores cobrando das suas ovelhas, ovelhas cobrando do seu pastor. A nossa sociedade virou uma sociedade de cobrança. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos a sociedade do desempenho. Ai de você se não desempenhar do jeito que eu quero. Mas tem a caverna. Tem a caverna. E louvado seja Deus, irmãos, que Deus trata, entende e me ama, mesmo durante a caverna, amém? Mas o profeta Elias saiu da caverna, aleluia, e ele cumpriu direitinho o que Deus tinha dado a ele, por quê? Porque ele ainda tinha algo para fazer para Deus. Então, deixa eu dizer mais uma verdade nessa noite, Deus ainda quer contar com você, amém? Seu ministério não acabou, sua vida não acabou, a sua história não acabou. Deus ainda quer escrever a sua história e usar você, para você ser instrumento para abençoar outras pessoas. Pastor, mas como é que Deus pode me usar? Eu estou na caverna. Fique tranquilo, querido, Ele vai usar você, o poder é dele. Fica pianinho aí. Não acha que é você que tem todo o poder, não, porque você não tem, não. Deixa que eu vou te usar. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que Elias vai e encontra Eliseu. O que Eliseu está fazendo? Eliseu é fazendeiro, criador de boi. Ele e o presbítero Edson são amigos. Eles têm uma fazenda lá no Mato Grosso. É coisa linda, irmãos. Eliseu é fazendeiro. Eliseu está lavrando a terra com 12 juntas de bois. Sabe o que significa isso, irmãos? Eliseu tem um carro de boi sustância. 12 juntas de bois significam o quê? 24 bois, irmãos. Que carro é esse, pastor? Um arado desse vai até no Japão. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu estava arando a terra, trabalhando na terra com 12 juntas de bois, e ele estava na 12ª. Pode olhar depois lá em 1 Reis. Pastor, o que significa isso? Ele era um expert em trabalhar na junta de boi. Por quê? Porque a gente sabe, a gente que já viveu no campo, eu que sou agrônomo, eu sei disso. O que está na última é que comanda tudo. E ele estava comandando tudo, irmãos. Aquele carrão de boi importado que ele comprou aqui nessa concessionária Audi, coisa linda. Os boi é tudo importado. E o texto diz, irmãos, que quando Eliseu está lá na fazenda do pai dele, com os bois, arando a terra, sujeito cheio do dinheiro, a Bíblia diz que Eliseu passa, tira o manto, Elias, e joga em cima de Eliseu. Eliseu não entendeu nada. Eliseu recebeu aquele manto assim e falou: meu Deus, o que é isso? Aí quando esse manto cai em Eliseu, Elias vira para ele e falou assim: acaba com esse negócio rápido, porque você já sabe o que eu fiz com você. Irmãos, o texto é bonito. O texto diz que Eliseu compreendeu que Deus tinha um chamado para ele especial, para ele ser o quê? O profeta que substituiria o grande Elias. E sabe o que ele faz, Fábio? Sabe o que ele faz? Não, ele faz um negócio que você gosta. Se eu te convidar para um churrasco, você vai gostar? Não falei que você gosta? Irmão, sabe o que Eliseu fez? Eliseu disse para Elias assim: espere, que eu vou despedir dos meus pais e depois eu vou te seguir. Eliseu com Elias. Elias falou assim: tudo bem, pode ir lá que eu vou te esperar, porque você já sabe o que eu fiz com você. Aí sabe o que Eliseu faz? Pega todas as juntas de boi que ele tinha, que era de madeira. A Bíblia diz que ele faz uma grande fogueira com as juntas de bois. E sabe o que ele faz? Pega todos os bois. Que churrascão, hein? Jesus sacramentado. É churrasco demais. A Bíblia diz que ele mata todos os bois e dá um churrasco para todos, da sua aldeia, da sua fazenda, dos seus funcionários, para todo mundo. Dá uma festa, irmãos, daquelas de arromba, para celebrar. Celebrar o quê?
celebrar a nova vida, sem vínculo com o passado, sem vínculo com o antigo, sem vínculo com o velho, olhando para frente, porque Deus agora tinha algo novo para ele, ele nunca mais ia voltar na velha vida. Por isso que ele queimou os carros e por isso que ele deu o churrasco. Não quero mais nada com essa velha vida, Cristo me chamou para uma nova vida, amém? Pronto, chegamos no texto. Pastor, estou achando que o senhor está acabando o sermão, o senhor não vai nem começar. Mas o interessante, irmãos, que de repente Elias está para ser elevado aos céus por Deus. Elias sabia que Deus o havia tomado, e ele toda hora diz assim para Eliseu: Eliseu, fica aqui porque eu vou ali. Eliseu falou: não vou ficar de jeito nenhum, eu quero colar em você, sabe por quê? Vai que Deus te leve e eu fico sem saber o que fazer, então eu não te deixarei aonde que você for, eu irei contigo. E eu quero pedir só um negócio para você, ô profeta Elias: eu quero receber porção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, eu quero ser um profeta que tenha a porção e a unção dobrada que você tem. Aí Elias vira para ele e diz: você vai ter se você ficar junto comigo até na hora que eu subir aos céus. E aconteceu isso. Quando Elias foi elevado aos céus num carro de fogo. Pastor, como é que foi isso? Eu sei lá como é que foi isso, irmãos. Me ajuda aí. Eu sei lá como é que foi isso. Não sei se foi numa miragem, uma viagem, sei lá. Eu só sei de uma coisa: não foi em disco voador, pode ficar tranquilo, viu? Mas eu não sei como é que foi não sei se ele foi subindo, eu não sei. Eu sei que quando Eliseu olhou aqui, ele falou: carros de Israel, carros de Israel. E a Bíblia diz que Elias desapareceu da presença de Eliseu. E agora, pastor? Agora o negócio é com Eliseu. Irmãos, acontece uma coisa maravilhosa. Eliseu recebeu de Elias a porção dobrada e foi o profeta que mais fez milagres na Bíblia. Sabia disso? Os milagres de Eliseu excederam em muito aos milagres de Elias, assim como o ministério dele e a idade. Tudo que ele havia pedido a Deus, Deus deu a ele porção dobrada. E Eliseu, irmãos, realizou milagres maravilhosos. Ele ressuscitou os mortos, ele fez o azeite da viúva, igual Elias com a farinha ele fez do azeite. Ele transformou águas amargas em doce. Ele transformou o sal para poder salgar o alimento das pessoas. A Bíblia diz que Eliseu, irmãos, ele recebeu essa porção tão dobrada que os ossos, quando Eliseu morreu, olha que coisa maluca, eles depositaram os ossos de Eliseu numa cova. E a Bíblia diz que um homem morreu em combate, e esse homem caiu na cova que Eliseu tinha morrido, e no contato com os ossos de Eliseu, ele ressuscitou. E glória, hein? Que coisa gloriosa, irmãos. Eliseu fez muitos milagres. Agora, pastor, me explica esse negócio do milagre do machado. Isso aí eu não entendo. Olha o texto comigo. Você deve estar apavorado pensando assim: que hora que esse sermão vai acabar? Lá para as 9h30. Estou brincando, irmão, já estou terminando. Disseram os discípulos dos profetas, segundo Reis 6, a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: podem ir, ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Machado emprestado. O sujeito não tinha dinheiro para nada, irmão, nem para comprar machado.
porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Acabou a história. Pode olhar que o versículo seguinte é outra coisa. Acabou a história. Pastor, e agora? O que esse milagre nos ensina? Uma coisa tão esdrúxula como fazer flutuar um machado de ferro. Qual é a lição disso? O interessante, irmãos, é que o cristianismo, você sabe disso, a nossa fé é uma fé sobrenatural. A nossa fé tem lugar para o milagre. Jesus fez muitos milagres, e até hoje, de certa feita, nós experimentamos milagres. Mas o que eu percebo, inclusive no meu livro Jesus de Nazaré, eu falo sobre os milagres de Jesus. O que eu percebo, que há uma certa anatomia do milagre, um certo padrão no milagre. O milagre contém alguns elementos que, quando a gente olha os milagres na Bíblia, eles contêm certos elementos comuns. O milagre se nos apresenta com uma anatomia. Como eu disse, parece que existe um determinado padrão para que o milagre aconteça. E esse milagre do machado, ele é muito emblemático na Bíblia. Por quê? Porque ele nos mostra qual é esse padrão. Ele nos mostra quais são os componentes dessa anatomia do milagre, para que ele ocorra na minha vida e na sua vida. Espera aí, pastor, o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo que o milagre, para ele ocorrer, ele tem um determinado padrão? É isso mesmo. Pastor, mas espera aí, o milagre não é uma intervenção sobrenatural de Deus? É. Mas você vai ver que a intervenção sobrenatural de Deus não ocorre a parte de você e de mim. Há um padrão. Parece que há uma forma do milagre acontecer, e que de repente a gente vê em quase todos os milagres da Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta a você nessa noite, que eu estou quase concluindo. Quem aqui precisa de um milagre? Está vendo, irmãos? Todos nós, de certa feita e de determinados momentos e formas, nós carecemos de um milagre. Agora a grande pergunta: pastor, qual é a anatomia do milagre para que o milagre aconteça na minha vida? Esse milagre do machado nos ensina isso. Quais são os elementos, quais são os componentes dessa anatomia que fazem com que esse milagre aconteça? Preste atenção nisso. O primeiro elemento, irmãos, nesse texto da anatomia de um milagre, é que quase todo o milagre no Velho Testamento e no Novo Testamento, ele tem a sua origem, a sua gênese numa necessidade. Veja o versículo 1, por favor, comigo. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. O que significa isso? Se você olhar um pouquinho antes, agora eu vou correr um pouco mais, mas você vai ver que Eliseu inaugurou a escola de profetas, o seminário. E ele construiu um lugar para que esses profetas que estavam estudando morassem com Eliseu. Só que se você olhar no início do livro de Reis, no segundo livro de Reis, você vai ver que o número de seminaristas, deixa eu trazer para hoje, né? Estava muito grande. E o lugar onde eles habitavam, cujo Eliseu era o professor e formavam a escola de profetas, estava pequeno. E de repente, irmãos, eles tinham uma necessidade grande. Qual era a necessidade? Ampliar o espaço da escola. Ampliar, irmãos, esse espaço da escola de profetas. Então, eles tinham uma necessidade. E veja que coisa interessante aqui no texto. A Bíblia diz que eles perceberam, eles tiveram uma visão dessa necessidade. Quem? Os alunos. Olha que coisa. Porque foram eles que chegaram perto de Eliseu e disseram o seguinte: mestre Eliseu, o senhor não está percebendo que o lugar que o senhor está conosco aqui é muito pequeno, não? Pastor, como é que o milagre inicia? Qual a origem do milagre? Quando você tem a visão de uma necessidade real.
Você pode olhar na Bíblia que nenhum milagre na Bíblia ocorre sem ter antes uma necessidade. Se você der uma olhada no ministério de Eliseu, você vai ver que o milagre que ele fez com as águas, no capítulo de número 2, no versículo 19, as águas de Jericó se tornaram saudáveis. Elias fez esse milagre, sabe por quê? Porque o povo estava padecendo de uma fome tremenda, e as águas de Jericó eram salobras, e Elias tornou as águas o quê? Boas para beber. Mas ele fez isso por quê? Porque o povo tinha uma necessidade. Qual era a necessidade? A sede. Você pode olhar, por exemplo, o milagre de Jesus com o azeite da viúva, no capítulo 4, no versículo 1. A Bíblia diz que essa viúva não tinha nada para comer, ela tinha fome, e por causa da necessidade da viúva, o texto diz que Eliseu providenciou azeite para que ela fizesse bolos, e do azeite, nunca mais essa viúva deixou de ter fome. Você quer ver como é que o milagre acontece sempre com uma necessidade? Jesus pregou o dia inteiro, e de repente, ao decair do dia, os seus discípulos disseram para ele, está lá em Lucas: Senhor, despede a multidão para que eles possam procurar comida. Jesus olha para ele e fala assim: que isso? Dá-lhes vós mesmos de comer. E aí você sabe o que aconteceu ali? Você sabe, quando Jesus de repente multiplica aqueles pães e peixes daquele jovem e dá para o povo comer. Pastor, por que aconteceu o milagre? Porque teve uma necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, Deus não é um Deus caprichoso não, viu? Deus não faz um milagre para elevar o seu ego não, e nem para suprir os seus desejos e prazeres. Agora, todo milagre tem sua origem numa necessidade. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem precisa de um milagre? Agora eu vou fazer uma outra pergunta: há nesse milagre uma necessidade urgente? Então você está a caminho do milagre, porque em primeiro lugar, o milagre na Bíblia, me parece, e não só a mim, que ele tem sua origem numa necessidade. Quando a necessidade bate a porta, pode ser o início de um milagre, amém? Eu me lembro quando eu estava no seminário, passei tanta luta, irmãos, tanta dificuldade financeira. Eu tinha minha Tereza e a Alissa. A Alissa nasceu no 2º ano de seminário. Imagina só o que a Tereza fez comigo. Louvado seja Deus. Eu no 2º ano de seminário, a Alissa nasce. Eu não tinha dinheiro, irmãos, para comprar um sanduíche. A minha filha nasce. Uma dureza que dava dó. Mas, irmãos, diante da minha necessidade com a minha filha e com as coisas que eu enfrentei, o milagre aconteceu. Por causa de quê? Da necessidade. Talvez você ainda não experimentou um grande milagre de Deus, porque talvez você ainda não experimentou uma grande necessidade na sua vida. Pastor, qual o segundo elemento dessa anatomia do milagre que eu aprendo com o machado? Versículo 2, veja bem. Quando eles disseram então para Eliseu o seguinte: olha, você não está vendo que o lugar aqui é apertado? Você não está vendo que nós precisamos ampliar o espaço? Você não está vendo que a gente tem uma necessidade de um espaço maior? Você não está vendo, Eliseu, que esse lugar que a gente está é muito pequeno e que a gente precisa ampliar os espaços para que mais discípulos dos profetas venham e mais profetas, homens de Deus, possam ser treinados por você? Agora veja o que esses discípulos fizeram no versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: podem ir. Em outras palavras, eles chegaram perto de Eliseu e disseram: Eliseu, fique tranquilo que nós vamos providenciar o alargamento das tendas. Nós vamos lá perto do Jordão, nós vamos cortar umas vigas, nós vamos ampliar esse lugar. Aí Eliseu virou para eles e disse o quê? Pode ir. Agora veja bem. Mas disse um deles: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E no verso 4, e foi com eles, e chegados ao Jordão, cortaram madeira. Pastor, qual o segundo elemento que me parece de anatomia de um milagre
para o milagre acontecer. O primeiro deles é que o milagre tem a sua origem numa necessidade. Segundo, na maioria das vezes na Bíblia, o milagre sempre ocorre quando tem trabalho conjunto e diligente de todos. Veja, querido, que os discípulos dos profetas, verso 2, cada um de nós. Em outras palavras, ninguém ficou com o braço cruzado. Todos eles entenderam a necessidade, viram a necessidade e se lançaram ao trabalho para suprir a necessidade. E outra coisa, irmãos, não são apenas os discípulos dos profetas que trabalharam. Veja que eles chegam para Eliseu e dizem assim: Eliseu, nós vamos colocar a mão na massa. E no verso 2 diz: cada um de nós. Sabe o que significa isso, irmãos? Foi um trabalho conjunto. Aí eles chegaram perto de Eliseu e falaram assim: meu profeta, o senhor quer ir conosco? O que Elias respondeu? Eu vou. E quando ele foi, a Bíblia diz que ele começou a trabalhar junto com seus discípulos, junto com seus alunos. Sabe o que significa isso, irmãos? Olhando para dentro da igreja, é muito importante de nós estarmos unidos, trabalhando em prol de uma necessidade da igreja, os membros e os líderes. Veja que Eliseu, a priori, ele disse assim para eles: podem ir. Por quê? Porque eles pediram para ir. Mas depois eles chegaram perto de Eliseu e disseram assim: meu profeta, vamos conosco. O que Eliseu fez? Foi. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas vezes para o milagre acontecer, tem que haver comunhão, tem que haver parceria, tem que haver trabalho. Deus nunca abençoa gente preguiçosa. Nunca. O milagre não passa por pessoas que cruzam os braços e ficam vendo outros trabalharem. O milagre sempre passa quando há trabalho diligente. É por isso que no início eu disse para você que de uma certa forma o milagre tem uma anatomia que conta comigo e conta com você, porque Deus não abençoa o preguiçoso. E tem pessoas que querem realmente um milagre, mas não têm trabalhado para que o milagre aconteça. Entende? Pessoas que de repente oram, e tem que orar mesmo, a gente tem que se debruçar e orar, mas não são pessoas que se lançam com toda a sua perspicácia, força e coragem ao trabalho, buscando suprir aquela necessidade. É igual pessoa que ora por um emprego, por um trabalho, mas não vai à luta. Me ajuda aí, meu filho. Você quer que Deus abra uma porta de emprego para você? Você quer que Deus de repente honre você e te dê um trabalho digno para você sustentar sua família? Busque. Vá, corra atrás. Não fique em casa, vendo televisão, achando que vai cair do céu. Pode até cair um trabalho para você, mas o livro de Provérbios, irmãos, é clássico com respeito a isso. Ele fala que Deus abençoa o trabalhador diligente. Estenda as mãos, arregace as mangas, se lance naquilo que você deseja que tanto aconteça na sua vida. Trabalhe para aquela coisa acontecer, trabalhe para que o milagre na sua vida aconteça. E outra coisa, a liderança tem que ajudar. Eliseu foi junto trabalhar com seus discípulos, cortar madeira junto com seus discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque esse trabalho é conjunto de liderança e liderados. Como é bom, irmãos, uma liderança que apoia o trabalho, que está junto com o trabalho. Às vezes a gente exige muito dos outros, mas às vezes a gente a gente não quer ajudar. Às vezes, irmãos, a gente cobra muito dos outros, mas a gente não ombreia com os outros na hora de colocar a mão na massa. Pastor, qual o segundo elemento da anatomia de um milagre? Irmãos, se você olhar na Bíblia, você vai ver que o milagre quase sempre ocorre quando tem um trabalho conjunto. Você quer ver? Eu vou te dar 2 exemplos aqui rápidos. Primeiro, Neemias e a reconstrução dos muros. Pastor, quantos anos os muros ficaram derrubados? 150. Sabe o que significa isso, irmãos? Durante 150 anos o sujeito passava e os muros estavam lá derrubados. Ninguém se dispôs a reconstruir os muros. A nação começou a conviver com os muros derrubados e achar que aquilo era normal, até
que um dia, lá em Suzã, alguém veio com a notícia falar com Neemias que os muros e as portas estavam derrubados e tudo queimado, e ele resolve ir lá ver como é que estava, e ele começa a reconstrução dos muros. Pastor, ele faz sozinho? Não, irmãos, ele arregimenta todo o povo e faz uma estratégia maravilhosa. Ele disse assim: vamos fazer o seguinte, cada um vai reconstruir um pedaço do muro de frente à sua casa. Ó, você não ia reconstruir? Assim? Mexeu com você e com a sua família, né? E sabe o que o texto diz? Que assim eles retificavam os muros, cada um de frente à sua casa. Quantos anos o pastor falou que o muro ficou sem retificar? Quantos dias depois que o muro ficou pronto? 52. Espera aí, pastor, 150 anos, ninguém mexeu uma palha para o muro ser construído, e depois o muro foi construído em 52 dias. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Agora, é um milagre ou não é? O muro, irmãos, ficou pronto em 52 dias, sabe por quê? Porque foi trabalho de todos, principalmente do líder, que botou a mão na massa e foi um exemplo para todo mundo. Ele não trabalhou sozinho. Quem precisa de um milagre? Trabalhe, lute, busque, se esforce, estenda as mãos, arregace as mangas e se lance ao trabalho, porque certamente isso faz parte da anatomia de todo milagre. Estou lembrando de outro, Jericó. Quem lembra de Jericó? Na hora que Josué chegou diante de Jericó, irmãos, tinha um muro lá que eu vou dizer uma coisa, nem Superman podia passar aquele muro. Eles olharam aquilo ali e falaram: não vai ter jeito não, nós somos igual gafanhoto, o povo é poderoso demais, como é que nós vamos entrar nessa cidade? Ela é fortificada, nós somos como que gafanhoto nessa terra, vamos voltar todo mundo. Aí Deus falou assim: não, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar 7 voltas em volta da muralha, 1 dia, 2 dias, até no 7º dia. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Aí sim, o fitness já está bacana, você já está com um corpinho bacana, você pode dar 7 voltas no 7º dia. Agora Deus disse um negócio bonito para Josué, que está lá em Josué capítulo de número 6, versículo 7. O texto diz assim: conclame todo o povo. Você não vai fazer sozinho, porque o milagre vai acontecer, mas ele vai acontecer quando todo o povo trabalhar. E não deu outra. Quando reuniram o povo e eles obedeceram a Deus, a Bíblia diz que no 7º dia eles rodearam 7 vezes. Eu acho que eles ficaram olhando um para a cara do outro, falando: e agora, o que vai acontecer? E o texto diz que Deus fez assim: toque a trombeta. Quando eles tocaram a trombeta, irmãos, o milagre aconteceu. Agora preste atenção, mas o milagre só aconteceu porque eles trabalharam, porque eles obedeceram a Deus, porque eles rodearam 7 vezes. Quem se lembra de Eliseu com Naamã? Está aí no capítulo 5. Naamã era leproso, comandante, rico, homem poderoso da Síria, sujeito era o cara, e de repente arrogante, Eliseu nem recebe o homem. Quando ele chega lá com presente, com ouro para Eliseu, Eliseu lá de dentro fala assim: vai se lavar no Jordão. Em outras palavras, aqui era uma afronta. Ele era um poderoso de um país vizinho. Eliseu nem na porta vai, ele junta as coisas e fala: quem que esse cara está pensando que ele nem veio me receber com toda a pompa? Eu não vou não, vamos embora. Juntou as coisas e ia embora. Um servo dele que falou assim: meu senhor, nós viajamos tanto, nós andamos tanto, nós já estamos aqui, o que custa? Aí de repente Eliseu falou: e tem mais, 7 vezes. Ah não, isso é demais. Aí não, eu 7 vezes vou me banhar nessa água suja. Suja mesmo, é suja mesmo. Eu vou tomar banho nessa água de lontra. Não vou tomar banho nessa água. Eu, lá na minha terra, ele fala dos rios da Síria. Lá na minha terra, irmãos, tem rios maravilhosos, rios clarinhos. Eu vou tomar banho nessa porqueira desse Jordão. Meu senhor, tome banho. O profeta falou, o senhor tem que mergulhar na água sem roupa. Sem roupa de jeito nenhum. Por quê? Porque vou mostrar o quê? A minha lepra. Vou me mostrar. Eu não vou fazer isso. Meu senhor, faça isso, nós já estamos aqui.
entra na água. Imagina a cena, irmãos. O homem é o homem mais poderoso da Síria, general, comandante, podre de rico. A Bíblia diz que ele tinha ouro e prata em abundância. Imagina esse homem tirando a roupa na frente de todo mundo, irmãos, entrando num rio sujo daquele que é o Rio Jordão. Ele entra e sai, entra de novo e sai, entra e sai. Quantas vezes, pastor? 7 vezes, irmãos. Mas a Bíblia diz que na 7ª vez, quando ele entra no Rio Jordão, a Bíblia diz que quando ele se levanta, a sua pele estava como de um bebê. Qual é a anatomia de um milagre? O milagre sempre ocorre quando há trabalho conjunto. Em último lugar, o último elemento da anatomia de um milagre está no versículos 6 e 7. Agora acontece a tragédia. Deixa eu te contar uma história do machado. O ano que aconteceu isso aí, se você olhar qual o período do ministério de Eliseu, você vai ver que é o período de aproximadamente 830 antes de Cristo. Lá em 830 antes de Cristo, era raríssimo ter uma ferramenta de ferro. Raríssimo. A maioria das ferramentas naquele tempo eram de madeira, de pedra. Mas de ferro eram dificílimas. Portanto, o machado era um instrumento caríssimo e um instrumento raríssimo. Por isso que o texto diz que ele foi emprestado. E o machado naquele tempo, ele não era um machado que nós temos hoje, não. Ele soltava do cabo com muita facilidade. Sabe por quê? Porque naquele tempo não tinha prego. Naquele tempo não tinha cola. Naquele tempo não tinha o que hoje a gente tem, quando a gente põe um machado no cabo e o machado fica firme. E mesmo assim hoje, né, corre o risco de você fazer assim, o troço voar longe. O que voa longe? O ferro, o cabo fica. Foi exatamente o que aconteceu. Olha bem o que o texto diz. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Instrumento caro. Deuteronômio 19 fala de machado. Lá atrás, irmãos, Moisés já falou do machado, de como o machado era raro e poderoso. Para quê? Porque tudo era de madeira. Mas agora a tragédia acontece. Sucedeu que enquanto um deles derrubava o tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor! Fiz caca, fiz um troço atrapalhado aqui, Eliseu. O machado caiu. E outra coisa, ele gritou e disse assim: porque era emprestado. Irmãos, aconteceu uma tragédia. O machado deslocou-se a sua parte de ferro da madeira, e quando ele bateu, o machado virou e caiu lá no Jordão. E há um comentarista que diz que nessa época o Jordão está numa cheia muito grande, e como o rio é sujo e lamacento, não tem jeito de você entrar lá dentro para saber onde o machado caiu. Era impossível. Em outras palavras, irmãos, eles ficaram com os pés e mãos atados. Por quê? Porque o machado, um instrumento tão precioso e raro, se perdeu dentro de águas profundas, lamacentas e sujas, que seria impossível alguém mergulhar lá para procurar machado. E aí, querido, a gente aprende o terceiro grande elemento para a anatomia de um milagre. E eu estou terminando. Primeiro, o milagre tem sua origem numa necessidade. E no reconhecimento de uma necessidade. Pastor, eu necessito de algo. E essa necessidade é uma necessidade premente, urgente. Não é capricho, é necessidade. Segundo, o milagre quase sempre ocorre, em segundo lugar, por causa de um trabalho diligente de todos. Há um esforço, há uma dedicação, há um desejo de trabalhar para ver o milagre acontecer, embora o milagre aconteça pelas mãos de Deus. Qual que é o terceiro elemento, irmãos, que compõe essa anatomia do milagre? O milagre também ocorre para revelar a mim e a você o quão limitados nós somos. Veja bem que eles tinham um instrumento, e esse instrumento era usado para o trabalho, mas esse instrumento se perdeu. Em outras palavras, sem o machado não tinha ampliação da escola. Sem o machado
eles não conseguiriam construir nada. Sem o machado, o sonho e todo o trabalho deles foi em vão. O machado se perdeu, mas o texto diz que é aí que começou o milagre a acontecer, porque eles tomaram ciência da limitação deles. Eles não tinham mais meios por eles mesmos de providenciar o milagre. Isso é muito bonito, sabe por quê, irmãos? Para que quando o milagre acontecer, a gente não tributar o milagre ao nosso esforço humano. O machado se perdeu, sabe por quê? Para que eles entendessem que, em última instância, o milagre ocorre quando nós reconhecemos as nossas limitações. E por mais que a gente se esforce, se não for o poder de Deus e a mão de Deus, o milagre não vai acontecer. O interessante é que o machado se perdeu. Aquilo que era a continuação do braço e do trabalho se perdeu. É como se Deus dissesse o seguinte: você se esforçou, você buscou, você diligentemente se empenhou, mas você está vendo que agora você não pode ir mais além, pode deixar que agora é comigo. É bonito, né? Pode deixar que agora eu vou mostrar a você o seu poder. Mas quando? Quando você reconhece que é limitado. Você não pode tudo. O machado se perdeu. E quando você olha na Bíblia, irmãos, a gente vê exemplo muito bonito disso. Você quer ver um exemplo? A mulher com fluxo de sangue. Ó. Sabe o que Lucas diz? Que ela empreendeu e ela gastou tudo que ela tinha na mão de vários médicos. Ó. Ela tinha uma necessidade? Tinha. Ela lutou e trabalhou para suprir a necessidade de ser curada? Lutou. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com vários médicos. Ó, foi no médico, não deu certo, gastou dinheiro, foi no outro, não deu certo, foi no outro, não deu certo, e de repente, no fim, quando nada deu certo, o que essa mulher fez? Já sei. Nas minhas limitações humanas, mas no meu trabalho de buscar a cura, eu agora entendi que por mim mesmo não vou conseguir, então eu vou a Jesus Cristo. E o milagre aconteceu. Veja que a gente vê exemplo disso, irmãos, no texto aqui que eu falei do rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, né? Na limitação, irmãos, daquele menino, daquele lanchinho tão pequeno, a Bíblia diz que Deus transformou em algo tão grande, porque eles compreenderam que não tinham dinheiro para alimentar tanta gente. E quando eles viram que eles não poderiam alimentar por eles mesmos, a Bíblia diz que o milagre aconteceu quando a limitação deles foi levada a cabo. Então, irmãos, o milagre, ele ocorre, ele acontece para revelar que nós somos limitados, e tem coisas que por mais que a gente trabalhe e se esforce, se Deus não agir, não vai acontecer. Agora preste atenção numa coisa, o que aconteceu agora, e eu termino. Versículo 6, perguntou o homem de Deus, aonde caiu? Certamente Eliseu estava em outro lugar, fazendo outra coisa, talvez limpando os galhos, talvez desgalhando ali com alguma faca, alguma coisa. Eles só tinham um machado, o trabalho ia parar, eles iam embora para casa só com aquilo que eles tinham cortado. Aí Eliseu entra em cena e diz assim, me mostra o lugar. Aí a Bíblia diz que Eliseu quebrou, o texto aqui fala cortou, mas no original a ideia é bonita, ele quebrou um pedaço de pau, ele deve ter ido num galho, ele deve ter ido cortado com a mão ou com a faca, ele quebrou um pedaço de pau, ele falou, o machado caiu ali, mais ou menos ali, aí ele pegou o pedaço de pau e jogou lá na água, simples, negócio assim estranho. Eu acho que os discípulos não entenderam nada, mas a Bíblia diz que quando ele lança a madeira na água, aonde ele lança a madeira que o machado tinha caído, a Bíblia diz que o machado começa a flutuar, e quando o machado flutuou, versículo 7, e disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Em outras palavras, está ali o machado, o ferro do machado, entra ali e pega de volta. Veja, irmãos, que coisa extraordinária. O homem trabalha, o homem se esforça, o homem luta para que o milagre aconteça, mas chega uma hora que nós não podemos mais oferecer mais nada, e nesse momento o milagre acontece, e ele acontece exatamente na nossa limitação, mas não sem antes um esforço diligente,
um trabalho diligente. E Ele nos revela, não o poder do meu braço e do meu trabalho, mas Ele revela o poder de Deus. O milagre do machado serve para nos ensinar essas três grandes realidades. Parece que o milagre segue um padrão. Parece que ele tem uma anatomia. Ele começa com a necessidade. Ele começa a ocorrer quando há trabalho diligente de todos, em busca de um objetivo comum. Mas ele se concretiza quando a gente vê que não é a força do nosso trabalho que produz o milagre, mas é o poder e a bênção de Deus na nossa vida. Amém? Eu me lembro de Jesus com o filho da viúva de Naim. O menino estava morto, pranto na cidade. A viúva desconsolada, perdeu tudo, o marido e agora o filho. Jesus toca no esquife e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. A Bíblia diz, irmãos, que toda a cidade de Naim glorificava a Deus e dava louvores ao Senhor pelo poder de Deus manifestado através da vida de Jesus Cristo. Em outras palavras, quando nada mais pode ser feito, é aí que entra o poder de Deus, é aí que o milagre acontece, e você então tributa glórias a Deus. Amém? Que maravilha. Agora note um negócio. A ordem do homem de Deus foi: me mostra onde o machado caiu. E aí ele julgou um pau, o machado flutuou. Agora notem, irmãos, uma coisa interessante. Quando o machado caiu na água, Deus não derrubou as árvores para eles. Deus poderia ter lançado um vento e derrubado todas as árvores, não poderia? Mas Deus não fez isso não. O que Deus fez? Deus fez flutuar de novo o machado. Por quê? Porque o milagre de Deus ocorre pelo poder de Deus, pela limitação do homem, por uma necessidade que eu tenho, por um trabalho diligente, para eu continuar trabalhando, para eu continuar me esforçando, para eu continuar entendendo que o trabalho dignifica o homem. E quanto mais eu trabalho em prol do reino de Deus, quanto mais eu edifico os espaços para Cristo habitar, mais o milagre pode acontecer na minha vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Depois eu quero falar um pouco do milagre de Eliseu com Naamã. Eu acho que eu quero falar depois num outro sermão. Esse texto é lindo demais. O leproso Naamã que foi curado por Eliseu. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque todos nós precisamos de um milagre. Agora, Senhor, o teu milagre, ele não passa na nossa vida sem nós tomarmos a consciência de que há uma necessidade muito grande em nós. E essa necessidade não é um capricho, essa necessidade não é um desejo, essa necessidade não é algo que a gente quer apenas por obter prazer, mas é algo sério, é algo que nos incomoda, é algo, Senhor, que nós sentimos que sem Ele a vida não tem sentido. Obrigado, Senhor, porque em quase todos os milagres da Tua palavra, a gente vê o Teu povo trabalhando. Trabalharam com Neemias, trabalharam com Josué, trabalharam com todos aqueles homens que viram o milagre de Deus acontecer. Porque o milagre ocorre, Senhor, quando há esforço diligente de todos nós. O Senhor se alegra quando os Teus servos trabalham em prol de algo sublime. Obrigado, Senhor, porque em última instância somos limitados. Nós não podemos nunca operar o milagre, porque ele vem do alto, ele vem do Senhor, ele vem da Tua mão, ele vem do Teu poder. Nós nunca podemos fabricar o milagre, porque o milagre não é fabricado pelo homem, o milagre é fruto da graça de Deus. Mas há algo, Senhor, que concorre com essa graça, é o desejo, é o trabalho, é o esforço diligente de ver realizada a obra. E aí sim, reconhecendo a nossa limitação de fazer tantas coisas, Senhor, que a nossa mão é pequena, o nosso braço é encolhido, nós, ó Deus, somos pessoas fracas e frágeis, e nós não podemos de forma nenhuma, Senhor, mover o Teu braço, que é soberano, que é poderoso, que é livre, para fazer o que quer, na hora que quer. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa limitação,
Nós reconhecemos que o nosso trabalho vai até um certo ponto, mas depois disso, se não for o Senhor, nada disso vai valer a pena. Por isso, Senhor, contempla os corações aqui nessa noite. Veja o teu povo que necessita de um milagre. Quem sabe milagre na família, quem sabe milagre no corpo, quem sabe um milagre na alma, quem sabe um milagre na saúde, quem sabe um milagre nos relacionamentos. Mas, Senhor, antes de tudo, ajuda-nos a trabalhar em prol do milagre e não contra o milagre. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos diligentes trabalhadores para que o milagre aconteça. E certamente assim, um dia, quando nós vemos que aquilo que nós empreendemos também contém limitações, o Senhor vai operar o teu milagre. E nós o receberemos, Senhor, com muita alegria. E quando o milagre chegar, nós tributaremos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o poder. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os meus irmãos. Opera o teu milagre na vida daqueles que necessitam. É a minha oração. Em nome de Jesus, amém.